Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos estudar aqui a estrutura em else. A estrutura em else ela é bastante utilizada principalmente em situações em que você quer descrever o funcionamento de um circuito combinacional sem necessariamente obter a expressão lógica dele, mas sim pegar o circuito combinacional e projetar ele justamente a partir da tabela verdade. Então, como é que funciona a estrutura em else? Então, você vai ter um target. Esse target pode ser, por exemplo, uma saída. Ela recebe, aí você coloca aqui a estrutura em else. Nesse caso, a saída target vai assumir o valor 1 toda a vida que a condição 1 for atendida. Então, target recebe valor 1 quando, esse when você pode entender como sendo quando, essa condição 1 for verdadeira. Caso contrário, target assumirá o valor 2 quando, aqui deveria ser condition 2, quando a condition 2 for satisfeita. Então, target vai ser valor 2 quando condition 2 for verdadeira. Caso contrário, e você vai colocando os outros valores até o valor 0. O que seria o valor 0? O valor 0 seria a situação no qual nenhuma das outras condições anteriores forem satisfeitas, aí nesse caso, target assume o valor 0. Então, pessoal, essa estrutura aqui é extremamente poderosa e ela permite que a gente descreva circuitos combinacionais sem a necessidade de obter expressão lógica, mas sim obtendo a partir da própria tabela verdade. Para entender um pouco melhor essa estrutura, vamos fazer aqui um exemplo que pede-se para implementar um circuito combinacional com a seguinte tabela verdade. Então, é um circuito combinacional com 3 entradas, x, y, z, uma saída f. No caso, quando a entrada for 0, 0, 0, a minha saída f é 0. Minha entrada 0, 0, 1, a minha saída f é 1. Quando a entrada for 0, 1, 0, a minha saída f é 1. Quando a entrada for 0, 1, 1, a minha saída f é 0. Para a entrada 1, 0, 0, a minha saída f é 1. Para minha entrada 1, 0, 1, a minha saída f é 0. Para minha entrada 1, 1, 0, a minha saída f é 0. E para minha entrada 1, 1, 1, a minha saída f é igual a 1. Você, obviamente, poderia obter a expressão lógica da saída f em função das entradas x, y, z, só que nesse caso nós vamos descrever o circuito sem a necessidade da obtenção da expressão lógica, mas sim utilizando diretamente a estrutura em else. Então, já estamos aqui no VS Code, eu vou criar um novo arquivo de texto, já vou salvar para manter, no caso aqui, a minha formatação. Vou criar uma pasta, chamar ela de exemplo 07. E o nome, arquivo aqui, eu vou colocar circuitcomb, certo? Um circuito combinacional implementado com a estrutura em else. Então, relembrando, qualquer arquivo VHDL é formado por 3 blocos: as bibliotecas, a entidade e a arquitetura. Bem, aqui nas bibliotecas nós vamos utilizar as bibliotecas padrões, que no caso é a biblioteca do I3E, e vamos usar o pacote o stdlogic 1164. Então, use I3E stdlogic 1164.o. Então, já foi importada as bibliotecas, vamos agora para a nossa entidade. Então, entidade, vou usar a palavra reservada entity. O nome da entidade tem que ser igual ao nome do arquivo VHDL, circuitcomb is. Já vou fechar minha entidade aqui para não me esquecer. Circuitcomb. E eu vou usar a minha diretiva port para fazer o mapeamento, minha interface de entrada e saída. No caso, no meu circuito, analisando a nossa tabela verdade, ele tem 3 entradas, que é x, y, z. São entradas binárias, então o tipo dela vai ser stdlogic. E o circuito tem uma saída, que é o f, também binário, que é do tipo stdlogic. Lembrando que a última linha do port não tem ponto e vírgula. Então, como a gente descreveu o interfaceamento do circuito com o mundo externo, a nossa entidade já está concluída. Agora vamos para a nossa arquitetura. Então, vou usar a palavra reservada architecture e vou dar um nome para essa arquitetura de comportamento. Of, o nome da entidade no qual eu quero descrever a arquitetura, que no caso é circuitcomb.
is. Então, vamos já fechar minha arquitetura. And o nome da arquitetura que eu dei, que no caso foi comportamento. Bem, nessa arquitetura aqui, nós vamos precisar, no caso não é que nós vamos precisar, eu vou, para facilitar a minha descrição, criar um signal. E esse signal eu vou chamar de entrada, e esse signal ele vai ser uma coleção de bits, ou seja, ele vai ser uma entrada do tipo stdlogicVector, e que esse stdlogicVector tem 3 posições. Daqui a pouco eu explico para que vai servir esse signal, mas por hora vamos declarar ele. Então, vou criar um signal chamado entrada, como ele vai ser um stdlogicVector de 3 posições, então aqui entre parênteses eu coloco 2 down to 0. Sempre lembrando que isso aqui quer dizer que ele tem 3 posições, porque a posição mais significativa é a 2, eu tenho a posição 1 e a menos significativa é 0. Então, eu tenho 3 posições, a posição 2, a posição 1 e a posição 0. Muito bem, para que vai servir esse signal entrada? Esse signal entrada, ele vai ser um signal que ele vai receber a concatenação das entradas x, y e z. Então, vou juntar essas entradas x, y, z em um único vetor de entradas, certo? E eu vou colocar isso no signal entrada. Então, eu pego as entradas x, y, z, coloco no stdlogicVector, em que a posição menos significativa seria z, a posição intermediária seria o y e a posição mais significativa seria o x. Então, a partir de agora, na minha estrutura em else, ao invés de tratar com as entradas x, y, z individualmente, eu vou tratar com o signal entrada, porque ele vai ser a concatenação justamente das entradas x, y e z. Ok? Novamente, isso não é obrigatório ser feito, mas vai facilitar a minha descrição. No caso, vou usar a estrutura em else. Vou colocar o valor da minha saída no caso é f, recebe, aí agora eu coloco a estrutura em else. Se eu analisar a tabela verdade, eu vejo que para a condição de entrada 0, 0, 0, a minha saída f tem que ser igual a 0. Então, f vai receber o valor 0 quando, aí eu uso a palavra reservada em, a minha entrada for igual a 0, 0, 0. Veja que nesse caso aqui, como eu concatenei a minha entrada toda nesse signal entrada, ao invés de eu ter que analisar individualmente x igual a 0 e y igual a 0 e z igual a 0, eu coloco tudo dentro de um signal de stdlogicVector e faço a comparação direta com 0, 0, 0. Por isso que vai facilitar a minha descrição, a criação desse signal e após isso realizar a concatenação das entradas. Agora eu coloco a palavra reservada a else e eu coloco outra condição para a minha estrutura em else. Se eu analisar minha tabela verdade, quando as minhas entradas for 0, 0, 1, a minha saída tem que ser 1. Então eu coloco que a minha saída f tem que receber o valor 1 quando a minha entrada for igual a 0, 0, 1. Else. Veja uma coisa aqui, pessoal. Entre uma linha e outra, você não tem o ponto e vírgula e não tem nem vírgula. É simplesmente uma quebra de linha, certo? Se eu analisar minha tabela verdade, quando a minha entrada for 0, 1, 0, a minha saída f tem que ser igual a 1. Então, a minha saída f recebe 1 quando a minha entrada for igual a 0, 1, 0. Coloco o else e agora a próxima condição da tabela verdade. Quando a minha entrada for 0, 1, 1, a minha saída f tem que ser igual a 0. Então, f recebe 0 quando a minha entrada for 0, 1, 1. Agora, a próxima linha da tabela verdade. Na próxima linha da tabela verdade, a minha saída tem que ser igual a 1 quando a minha entrada é 1, 0, 0. Então, f recebe 1 quando a minha entrada for 1, 0, 0. Else. Agora, na próxima linha da tabela verdade, quando a minha entrada for 1, 0, 1, a minha saída f recebe 0. Então, f recebe 0 quando a minha entrada for 1, 0, 1. Else. Se eu analisar a próxima linha da tabela verdade, a minha saída f recebe o valor 0 quando a minha entrada for 1, 1, 0. Opa, deu uma quebra de linha aqui indesejada. Então, recebe 0 quando a entrada
for 1, 1, 0. E por fim, quando a minha entrada for 1, 1, 1, a minha saída F tem que ser igual a 1. Nesse caso, a minha entrada igual a 1, 1, 1 é a condição nula para essa estrutura em else, porque eu já analisei todas as condições possíveis, né? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Então, portanto, a condição 1, 1, 1 é a condição nula, a condição no qual a saída vai ter que assumir caso nenhuma das entradas assumir os valores anteriores. Então, nesse caso, a minha saída vai ter que assumir o valor 1. E agora, encerro minha estrutura em else com simplesmente um ponto e vírgula e acabou a descrição do meu circuito. Veja que nesse caso nós não precisamos obter a expressão lógica do meu circuito. Você pode estar se perguntando se isso é vantajoso ou não. E a resposta é depende. Essa estrutura aqui ela é mais fácil de trabalhar. Em compensação, o circuito gerado por ela lá na FPGA, ele é um circuito usualmente menos otimizado. Ou seja, ele vai utilizar mais portas lógicas para implementar essa mesma estrutura. Só que em algumas situações, utilizar a estrutura em else ela é viável, certo? Então, após realizar a descrição, vamos simular nosso circuito lá no Questa. Muito bem, já estamos aqui no Questa. Vamos criar um novo projeto. File, New Project. Em Project Name eu vou colocar circcomb, que foi o mesmo nome que eu coloquei lá para a minha arquivo HDL, certo? Vou aqui na pasta do projeto e vou clicar em OK. E aqui eu vou adicionar arquivos ao projeto. O arquivo é justamente o arquivo VHDL que eu acabei de descrever. Então vou aqui em Add Existing File. File Name, eu coloco o nome do arquivo que eu acabei de descrever, que no caso é circcomb.vhd. Vamos clicar em OK e agora em Close. E vamos compilar para ver se o circuito está com a descrição correta. Então vamos clicar com o botão direito, Compile, Compile All. E veja que o circuito foi compilado com sucesso, indicando que não houve nenhum erro de sintaxe. Só que a gente precisa agora verificar se o circuito está funcionando corretamente. Para isso, a gente vai ter que realizar a simulação. Então vamos aqui em Simulate, Start Simulation. E aqui nós vamos expandir a biblioteca Work e vamos clicar na entidade circcomb para simular ela. Então vamos apertar OK. E agora abriu a nossa janela de simulação. Vamos selecionar todas as entradas, e a saída e arrastar para a forma de onda. E vamos realizar a simulação interativa usando aquele esquema que eu expliquei nas aulas anteriores. Então vamos para a minha entrada menos significativa, que no caso é X, é Z. Clico no botão direito, vou em Clock. E aqui em período eu deixo 100. Em Fixed Edging eu coloco Falling. Vou no Y, clico no botão direito, vou em Clock. O período eu coloco o dobro do anterior, que no caso vai ser 200. Em Fixed Edging eu também coloco Falling. E agora na entrada X, clico no botão direito, vou em Clock. E período eu coloco o dobro do anterior, como o anterior era 200, eu coloco 400. E Fixed Edging eu coloco Falling. E agora vamos realizar a simulação de circuito passo por passo. Então vou clicar aqui em Run para fazer a primeira parte da simulação. Veja que a primeira condição de entrada é 0, 0, 0, a minha saída F vale 0. E para a condição de entrada 0, 0, 1, a minha saída F vale 1. Até agora está igual à tabela verdade. Vamos clicar em Run para simular mais uma parte. Agora a minha entrada 0, 1, 0, a minha saída F é igual a 1. E para a minha entrada 0, 1, 1, a minha saída F é igual a 0. Está de acordo com a minha tabela verdade, como era esperado. Clicamos agora com o botão Run para simular mais um pouco. Para a minha entrada 1, 0, 0, a minha saída F é igual a 1. E para a minha entrada 1, 0, 1, a minha saída F é igual a 0. Está de acordo com o que a gente esperaria lá na tabela verdade. E vamos agora em Run. Para a minha entrada 1, 1, 0, a minha saída F é igual a 0. E para a minha entrada 1, 1, 1, a minha saída F é igual a 1, conforme esperado pela tabela verdade. Então, pessoal, nós vemos aqui que o circuito está de acordo com o que foi projetado. Então, a estrutura em else é uma estrutura extremamente poderosa, porém, como eu falei, já é um circuito menos otimizado que obter expressão lógica diretamente a partir de mapas de Carnot. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. No próximo vídeo, nós vamos ver uma estrutura bem parecida com a em else, que é a estrutura with select when, que também serve para propósitos bem semelhantes
que é a geração de circuitos combinacionais sem a necessidade da obtenção da expressão lógica. Então, conto com todos e até o próximo vídeo.